Já encontraram o Salmo número 1? Pronto, vamos lá. Saiu aqui na tela. Na sua Bíblia vai estar dizendo bem-aventurado. Aqui diz: felizes são aqueles. Aí diz: bem-aventurado o homem, não é? Felizes são aqueles que não. Vou deixar aqui, vou ler na linguagem de vocês. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em outras traduções diz: daqueles que zombam de Deus. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é que diz mais? Pois serão como árvores plantadas junto ao ribeiro de água, cujo as flores não caem, e dá o seu fruto na estação própria ou correta, não é isso? Aí diz mais: não são assim os ímpios. Por quê? Porque os ímpios não permanecem na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Antes e depois de uma leitura da palavra de Deus, sempre eu lhe aconselho a orar. Então, já que nós lemos a palavra de Deus, vamos fazer uma rápida oração. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, porque esse povo lindo deixou as suas casas e hoje estão aqui, Senhor, para adorar ao teu nome. Pai, eu quero te agradecer. Abre as nossas mentes para que nós possamos aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aí, quando nós vamos aprender sobre um texto, nós temos que perguntar ao texto. Quais são as perguntas que a gente faz ao texto? Quando aconteceu? Primeira pergunta. Por que aconteceu? Segunda pergunta. Terceira pergunta: quem escreveu? Quarta pergunta: aonde escreveu? São perguntas simples para você entender um texto. Aí, naturalmente, quando você tem essas perguntas, você, caso não tenha livros para pesquisar isso, você vai perguntar ao Google. Você vai ter as respostas lá. Nem toda a resposta do Google é verdadeira. Às vezes ele engana a gente, mas boa parte é interessante a conclusão que ele dá. Então eu vou primeiro perguntar ao texto também: o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado, neste texto, significa muito feliz. Então, se eu entendo que bem-aventurado significa muito feliz, eu entendo que, quando eu pesquisei, eu achei a resposta. Quem escreveu? Davi. Aonde escreveu? Ele escreveu na saída do povo do asilo babilônico. Por que escreveu? Porque ele escreveu para demonstrar o que o povo precisava fazer para agradar a Deus. Por isso que ele diz bem-aventurado ou muito feliz é o homem. Primeiro, quando ele diz aí o homem, não significa que é o homem do sexo masculino. Quando a Bíblia se refere à humanidade, se refere tanto ao homem quanto à
mulher. Então, quando a Bíblia se refere a homem, muitas vezes ele está referindo-se à humanidade, todo mundo. Quando a Bíblia se refere quando eu entendo isso, bem-aventurado o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adulto, o adolescente, que não anda segundo o que os ímpios dizem, ou segundo o conselho que os ímpios dão. Porque muitas vezes, quem aqui é mãe e pai sabe, e já disseram assim: meu filho não me escuta, ele só escuta o conselho dos amiguinhos. Vocês já passaram por isso, não? Já. O salmista está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Peraí, mas o que é ímpio? Ímpio é todos aqueles que amam fazer aquilo que Deus não gosta que se faça. É ímpio. Deus, todo mundo sabe que mentir, matar, roubar, Deus não se agrada. Quando eu tenho o prazer de fazer isso, sabendo que Deus não se agrada, eu sou um ímpio. Aí, quando Deus... Aí o salmista diz: bem-aventurado o homem ou a mulher, o adolescente que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, das pessoas que praticam coisa que Deus não se agrada. Nem se detém. O que é se deter? Parar. E nem para no caminho que os pecadores estão. Por que ele estava dizendo isso? O caminho dos pecadores é aquele ambiente onde tem pessoas que, consciente ou inconscientemente, fazem coisa que Deus não se agrada. Então o salmista está dizendo: muito feliz, bem-aventurado é todos aqueles que fazem o contrário disso aqui. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Uma coisa é você parar para conversar em pé. Talvez você em pé converse meia hora, uma hora. Mas quando você se senta para conversar, é sinal que você gostou da conversa e vai ficar ali mais tempo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou, quem são escarnecedores? Aqueles que zombam de Deus. Então, se eu me assento em um ambiente que todo mundo diz, todo mundo que está naquela rodinha diz: que negócio de ser crente, é sem futuro, eu quero esse negócio, que negócio de inferno, Deus não existe, o diabo não existe, é tudo mentira dos crentes, e eu estou ali no meio. Aí o salmista diz: essas pessoas, no popular da gente, são sem futuro. Quem para, quem se assenta, quem se detém para ouvir isso, está perdendo tempo, está tendo prejuízo, está desagradando a Deus. Está certo, salmista, eu não posso fazer isso, mas o que é que eu tenho que fazer? Ele responde: antes tenho o seu prazer na lei do Senhor. Sem ser a minha esposa e alguns irmãos aqui, o que é que vocês definem para mim como lei do Senhor? O que é a lei do Senhor? O que é a lei do Senhor? É o quê? É o quê? Ah, é a Bíblia? Muito bem. A Bíblia é a lei do Senhor. Por que a Bíblia é a lei do Senhor? Porque nela está escrito tudo que a gente precisa fazer para agradar a Deus. Então a Bíblia é o nosso livro de receitas para manter a nossa vida agradando a Deus. Aí o salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita só de noite. Ah, é de dia também? Eu acho que será que é mesmo? É mesmo, mano. De dia e de noite. Ô irmão, os irmãos acham que quem medita na lei do Senhor não é mais fortalecido?
não consegue vencer as lutas, apesar de elas serem tão difíceis. Por que é bom meditar na lei do Senhor? Porque é na Bíblia que diz que o Senhor dá vitória àqueles que o temem. Por que meditar na lei do Senhor? Porque é na Bíblia que está escrito aquilo que nós devemos e não devemos fazer para agradar a Deus. E quando a Bíblia diz aqui, nela medita de dia e de noite, não significa que você não vai fazer o seu trabalho, não vai fazer os seus compromissos, para estar com a Bíblia aberta aqui. Não é isso. Meditar na lei do Senhor é eu ter o hábito de lê-la, e quando eu tenho o hábito de lê-la, eu posso até estar sem ela na mão, mas a minha mente trabalha. Rapaz, que versículo maravilhoso aquele que eu li, que capítulo lindo aquele que eu li, que texto maravilhoso. Mas pastor, tem gente pensando aqui agora, eu não sei ler. Escute a palavra de Deus, porque bem-aventurado, muito feliz é aqueles que ouvem. É por isso que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir tanto de um lado quanto de outro. Amados, percebam. Então o salmista diz: não são assim os ímpios. Não, pense num povo que não gosta de Bíblia. Aqueles que pecam tanto e têm prazer de pecar para desagradar a Deus. Os ímpios. Aquele negócio de Bíblia que nada, aquilo é um livro de capa preta que eu não acho interessante. Eu sou mais fazer isso e aquilo outro, né? Aí o salmista diz: não são assim os ímpios. Não queira que os ímpios gostem de meditar na palavra de Deus, na lei do Senhor, que eles não vão meditar, não, eles não gostam. Eles gostam de fazer aquilo que Deus não gosta. Então a Bíblia tem aquilo que Deus gosta, eles não gostam. Você entendeu? Aí o salmista diz: não são assim os ímpios. Por que os ímpios não são assim? Hã? Não, porque os ímpios, porque o salmista diz: não são assim os ímpios. Lembra não? Não são assim porque não meditam na lei do Senhor. Assim, o salmista diz: não são assim os ímpios. Não são como? Os ímpios não são como os justos. Aí você diz: mas eu não sei porque fulano detesta a igreja. Eu não sei porque fulano não gosta de louvor. Eu não sei porque fulano. Aí me tira uma dúvida: o fulano gosta de fazer aquilo que Deus não gosta? Gosta, então é por isso. Os ímpios não gostam de fazer aquilo que o Senhor gosta. Aí o texto diz que as pessoas que não gostam de Deus são como árvores plantadas. É assim? Não. São como moinhas que o vento espalha. Os ímpios que não gostam de meditar na palavra de Deus, porque são ímpios, pecadores, perversos, são como moinha que o vento espalha. Ô, irmão, eu não sou da área da plantação não, mas o que é moinha? Hein, irmão? Moinha, folha seca. E o vento espalha folha seca, irmão? É sério? Irmão, o vento espalha folha seca? E é? Aí vamos meditar um pouquinho nesse pedacinho. Por que ele não espalha folha verde? Porque a folha verde está agarrada na árvore, né? E lá no capítulo 15 de João, irmão Renilson, o texto diz que todo aquele que está na videira dá fruto. E a folha não cai, né? O vento não espalha a folha verde porque a folha está agarrada na árvore. O vento espalha a folha seca porque a folha seca seca, porque já caiu da árvore
e o vento tem a maior facilidade de levar. Como moinho. Moinho, aqui, é aquele vento que pega um bocado de folha de uma vez, o vento gira no ar e joga as folhas longe. Aí a Bíblia diz que os ímpios que não meditam na lei do Senhor, porque são ímpios e gostam de fazer aquilo que desagrada a Deus, é como o vento pegasse ele e espalhasse. São como moinho, o que mais, irmão Luiz? Que o vento espalha. Depois que são afastados, aí cai tudo. Aqueles que habitam nos céus se irão. Aqueles Que habitam nos céus se irão. sim. Pelo simples não se conhece o juízo. Versículo 4, sim. O versículo é um. Vamos voltar aqui um pouquinho. O versículo 3 diz: essas pessoas que meditam na lei do Senhor são como a árvore que cresce junto ao riacho, elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Quem medita na lei do Senhor é como a árvore que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. E tudo que elas fizerem dá certo. Aí o 5 diz: no dia do juízo. Aí o 4 diz: o mesmo não acontece com os maus. Tudo dá certo para aqueles que meditam na lei do Senhor, que ouvem a lei do Senhor, que guardam a lei do Senhor, que praticam a lei do Senhor. Porém, não acontece a mesma coisa com os maus, com os ímpios. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados. No dia do juízo, a Bíblia não diz que todos nós vamos dar conta daquilo que fizemos a Deus. Fizemos e não nos arrependemos. Claro, paz e bem. Então, o texto diz que no dia do juízo ficarão separados todos aqueles ímpios que não gostam de Deus, que zombaram de Deus, que detestaram a igreja de Deus, aqueles que preferiram o pecado do que a Deus. No dia do juízo vão ficar separados. Separados de quem? Separado de Deus e dos justos. Meu irmão, você quer ficar separado de Deus? Diga bem. Ninguém. Porque é por isso que hoje à noite nós temos a alegria de estar meditando na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Não pense. Aí o versículo 6. Versículo 6 diz: pois o Senhor dirige a vida daqueles que lhe obedecem. Mas no texto aí de vocês diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Aqueles que leem a palavra, escutam a palavra, praticam a palavra, têm o prazer de estar na casa do Senhor, têm um compromisso com Deus firme. A Bíblia diz que o Senhor conhece. Ô pastor, mas ele não conhece o caminho do ímpio, não? Conhece. Mas ele vai separar o ímpio do justo. Porque aqueles que meditam na lei do Senhor, aqueles que praticam a lei do Senhor,
aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, não se detêm no caminho dos pecadores, mas têm o prazer da lei do Senhor. Eles ficarão separados daqueles que não praticam, daqueles que se assentam, daqueles que vivem na roda dos escarnecedores, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, dos honestos, dos decentes, dos puros, dos santos, dos crentes, dos salvos, dos que temem a Deus. Mas o caminho do ímpio, o que o ímpio faz, aonde o ímpio anda, aonde o ímpio se assenta, aonde o ímpio está, a vida do ímpio vai perecer. E vai perecer dentro de um congelador, não é, irmão Renilson? É não? Aonde é? Ah, é na fornalha? É no fogo? É no fogo, é o Senhor, não é? Misericórdia. Então, se a gente sabe que a prática, se não praticarmos aquilo que a Bíblia está ensinando, que é meditar na lei do Senhor, ou com os olhos, ou com os ouvidos, que é não andar no caminho dos pecadores. Pastor, mas eu vou me separar dos meus amigos? De jeito nenhum. Só não pratique o que eles praticam. E quando estiver junto deles, pregue para eles. Nem se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente na roda daqueles que se juntam para zombar de Deus. Não faça isso. Antes tenha o prazer de ouvir a lei do Senhor, a palavra de Deus. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus através do louvor. Maravilha, escute. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus em áudio, no pendrive. Ótimo, escute. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus na minha caixinha conectada do Bluetooth. Maravilha, escute. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus através do YouTube. Ótimo, escute. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus pela rádio. Amém, escute. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus lendo. Maravilha, leia. Mas não deixe de meditar na lei do Senhor. E nela medite de dia e de noite. Ou seja, esse de dia e de noite aqui é viver uma vida conforme a palavra de Deus. Tanto pela manhã, quanto tarde, quanto noite. Porque os ímpios não gostam, não amam a palavra de Deus, não vivem a palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus e por isso perecem. Mas os justos que andam, praticam, vivem, escutam a palavra de Deus, o Senhor conhece o caminho e nós que fazemos isso não vamos perecer. Normalmente, irmãos, quando o diabo quer tirar você do caminho de Deus, ele faz assim: oi, irmão Luiz, o senhor está na igreja? Estou. Não, Luiz, bem, nem a tua mulher está vendo, nem o pastor está vendo. Vamos tomar um golinho de cachaça ali, rapaz? Ih, rapaz, espera aí, minha esposa não vai ver mesmo, o pastor muito menos. Então, um golinho só. E essa prática é de quem se assenta na roda daqueles que zombam de Deus. Porque a partir do momento que vão lhes pegam um copo e bebem, aí aquele mesmo que chamaram dele, e é crente. Mas esta noite nós estamos aprendendo como viver debaixo da orientação da palavra de Deus. A gente vinha terça-feira, quarta-feira, a gente cantando dentro do carro e eu dizendo para Jesus: como é que a gente passando por um processo desse ainda consegue vir de Maceió a Arapiraca cantando? Sabe por quê, amado? Porque tem momentos que a gente chora, tem momentos que a gente se angustia, mas a gente nunca se abate. Estava conversando com a minha esposa ontem e ela dizendo: eu não vou reclamar,
Eu vou só agradecer. Mas os ímpios, quando estão passando por uma luta dessa, essa desgraça na minha vida, essa miséria. Mas nós temos a lei do Senhor e não podemos nos apartar dela. Os irmãos estão lembrados que eu falei que 26 ia ser um ano difícil, desafiador. Porque a gente tinha falado também por causa disso, porque a gente tinha falado da construção. Então tá aí. Aí os irmãos acham que eu vou baixar a cabeça para a dificuldade. Não. A minha esposa vai voltar a ficar boa, porque a gente medita na lei do Senhor e o Senhor conhece as nossas vidas, o nosso coração, as nossas práticas. E Ele faz isso. Pode escrever, irmão. Pode escrever. Hoje é o dia 16 de 1 de 2025. 26. Isso que a minha esposa está passando é porque Deus vai nos dar uma bênção tão grande, que você não imagina o tamanho. Vai com força. Eu creio nisso. Deus vai mover corações de todo lugar. Amém? Amados, vamos orar? Amanhã, às 21 horas, nós vamos fazer live. Vocês têm Instagram aí, não Fátima? Não, vocês têm Instagram? Já segue a gente, já? Não, né? Amanhã, depois eu vou procurar saber como é o seu Instagram. Amanhã nós vamos estar fazendo live. Os irmãos que não estiverem dormindo 9 horas da noite, não se sentem por lá. Estejam lá, é bênção. É bênção, é bênção, é bênção. Quem vem domingo diz amém? Amém. Só o pessoal daqui disseram amém. Quem vem domingo diz amém? Amém. Vamos render os sonhos, orar. Amém. Paz e só, querido e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo, estamos felizes e alegre, meu Deus, pela tua palavra, por este momento que passamos aqui na tua presença. Muito obrigado por tudo, Jesus, por rever os teus servos aqui na tua casa. Querido Deus, estamos gratos e felizes, Senhor. Despede-nos em paz, ajuda a meditar na lei do Senhor dia e noite. Ó Deus, ajuda-nos a